Como estudar para o cargo de auditor da CGU? Neste vídeo eu vou te ajudar a traçar estratégias de estudo, vou fazer uma análise do último edital, edital 2012, o último que a gente tem disponível. Esse vídeo está sendo gravado mais ou menos no dia 11 de junho de 2021. Por enquanto o que a gente tem é uma provável autorização, aí, um concurso em breve da CGU. Essa é a expectativa. Fala-se em 300 vagas para auditor. Neste vídeo aqui eu vou falar especificamente, são vários cargos de auditor, eu vou falar especificamente de auditoria e fiscalização, o cargo geral, tá? Tem várias outras, a gente ainda não sabe, não tem uma definição exata, mas esse aqui é o mais numeroso, é o que traz mais vagas geralmente, e é por isso que eu vou falar dele. Além disso, ele é o que tem aquelas matérias mais clássicas aqui, de uma forma geral, que também servem para outros concursos e você está estudando para outras provas, consegue migrar para essa aqui com razoável tranquilidade, ok? Bom, são 3 provas objetivas. Em 2012, a banca era a ESAF. Tá? A ESAF não faz concurso mais, a gente não sabe qual vai ser a banca do próximo concurso. Eu chutaria CESP e Sebrasp, mas a gente ainda não sabe, então não se preocupe com isso. Se a gente não sabe qual é a banca, não se preocupe com isso. Não tente adivinhar, porque não vai fazer a menor diferença. Quando você souber qual é, entre de cabeça nela até você pegar o jeito dela. Bom, nós temos aqui então 3 provas objetivas, como eu estava falando, e você tem provas comuns a todas as áreas. A prova 1 e a prova 2 são comuns a todas as áreas, a prova 3 é de conhecimentos especializados, é só de cada cargo. Tá? Cada prova, a primeira, conhecimentos básicos, né? A prova 1 tem 60, vale 60 pontos, a prova 2 vale 60 também, a prova 3 valeu 180 pontos. Muito mais importante, algumas matérias têm peso diferenciado, é o caso de português, que vai valer muitos pontos, inclusive, valeu muitos pontos, inclusive, e administração pública também tem peso 2. Na prova de conhecimentos específicos, todas as matérias têm peso 2, e na prova de conhecimentos especializados, todas as matérias têm peso 3. Então você tem que ponderar, e nessa coluna aqui eu já trago a pontuação ponderada de acordo com os pesos. Bom, a gente está vendo que é uma prova dividida em diferentes provas, você tem que fazer 40% de cada uma e 60% no total, salvo engano que eu tinha anotado aqui. Mais 40% de cada uma, 60% na discursiva. Conhecimentos especializados, aqui específicos 40%, especializados tem que fazer um mínimo de 50%. E se você não fizer 50% na prova que vale mais pontos, né, você não vai conseguir estar dentro, não vai estar aprovado nesse concurso. Como eu estava dizendo, de uma forma geral, são poucas matérias em cada uma dessas provas e você tem uma nota mínima ali, não é um caminho muito simples de deixar de estudar uma matéria ou estudar uma dessas matérias mal. Na prova de conhecimentos específicos, por exemplo, a gente tem só 3 matérias. Se você abandonar uma delas, a chance de você ser reprovado é muito grande, né? Você teria que acertar 12 de 20 questões, né? São 10 de cada uma aqui. Você tem que fazer 12 como 40% de 30 questões, então fica muito arriscado, tá? Não é uma boa. E convenhamos, aqui são 3 matérias muito clássicas da área de controle, você já estuda para tribunais de contas ou para a área fiscal, você já viu essas 3 matérias, não tem como não saber e não vale a pena abandoná-las. Português, você tem que estar muito bem, baseado no último edital. Inglês ou espanhol, você, se não for fluente em inglês, deixa de lado e faz espanhol, mas é um peso pequeno, vale só 5 pontos e você vai se dedicar a isso aí pós-edital, deixa isso para lá. Raciocínio lógico vale pouquíssimos pontos. Se você tiver dificuldade, ele é o caso de aprender uma coisa ou outra que você consiga, mas não tudo. Talvez os assuntos cobrados com mais frequência pela banca, etc. e tal. E administração pública vale muitos pontos, valeu 10 pontos aqui. Eu estou falando vale, mas é sempre no passado, esse é o edital 2012. Então também aqui fica um pouco mais razoável você deixar de estudar alguma matéria, mas praticamente raciocínio lógico que você poderia deixar de lado se precisar, mas enfim, são só 5 pontos, não vai mudar muito a sua vida nesse caso. Aqui na prova de conhecimentos especializados, a gente tem 5 matérias, todas elas com peso grande, todas elas valendo aí em torno, contabilidade pública vale 15 pontos, políticas públicas, auditoria em tecnologia da informação e conhecimento em bancos de dados, cada um valeu 30 pontos, e
técnicas de controle valeu 75 pontos, disparado a matéria mais importante dessa prova. Dentro dessa matéria você tem controle interno, controle externo, auditoria e governança e análise de risco. Então, tem muita coisa sob esse singelo nome de técnicas de controle. Vamos ter uma outra visão, então, baseado mais nessa pontuação. Antes de mudar, o que eu estava falando aqui, as matérias são todas importantes, dificilmente você vai poder deixar alguma delas de lado se você quiser brigar por uma prova. Diogo, eu não sou da área de controle, eu estudava para outras coisas, eu não tenho a menor noção de AFO nem de contabilidade pública. Então, eu sei que vocês sempre começam a estudar em cima da hora, sabe? Deixa para depois do edital, depois da autorização, aquela correria insana. Então eu já falo esse tipo de coisa, mas o ideal é você ler tudo dessa prova, todas as matérias para você estar brigando por uma vaga. E é excelente, é auditor da CGU, não é brincadeira, leva isso a sério. Mas se você, por exemplo, não é da área de controle, nunca estudou AFO, contabilidade pública, etc. e tal, são duas candidatas a você deixar ali uma preparação um pouquinho diferente, talvez não ler tudo das matérias, talvez tentar pegar só a parte mais básica ou pegar os assuntos cobrados com mais frequência pela banca, é uma coisa mais light. Por quê? Porque contabilidade pública é a matéria de menor peso aqui dentro da prova de conhecimentos especializados e AFO é uma dessas três aqui que valem a mesma coisa. Então, constitucional e administrativo, provavelmente você já sabe, AFO você teria que remar atrás, correr atrás disso aí. São duas matérias para você patinar um pouquinho se precisar. As outras matérias são todas muito importantes. Não vale a pena você deixá-las de lado, não privilegiá-las por algum motivo. Se você tiver que não privilegiar alguma coisa, você vai deixar contabilidade pública, pensando nessa prova 3, e AFO, pensando na prova 2, porque as outras matérias você já estuda e já está mais ou menos careca de saber. Tá? Aqui a gente faz uma análise um pouco mais completa. Você tem os pontos por matéria. E aquilo que a gente viu, né, técnicas de controle, auditoria em TI, políticas públicas, conhecimento em bancos de dados, português, são as mais importantes, também AFO, constitucional e administrativo. Mas principalmente essas matérias aqui são as mais importantes em termos de números de pontos que você vai obter nessa prova, tá? E você tem também o tamanho de cada matéria. Então você vê que técnicas de controle, apesar de valer muitos pontos, não é tão grande, são só 9 aulas. Auditoria em TI, 4 aulas, isso aqui é de um cursinho, tá? Famoso aí, grande, que existe no mercado. Políticas públicas, 5 aulas. Conhecimento em banco de dados, 5 aulas. Você não vai querer deixar nenhuma dessas matérias de lado. Não vai, porque elas são pequenininhas e elas valem muitos pontos. Português tem mais aulas, mas sempre tem. E você, numa preparação pós-edital, vai treinar questões de português. O que te interessa é acertar questões. E aí a gente entra numa série de outras matérias cujo custo-benefício tem que ser avaliado. Diogo, administração pública, 10 pontos, 6 aulas. Legal, é um bom custo-benefício. AFO, vale 20 pontos, mas são 13 aulas, já é maior do que todas as outras ali. Fica um custo-benefício um pouquinho pior. Eu vou botar um X aqui, mas pelo amor de Deus, tenta estudar todas as matérias. Mas é um custo-benefício um pouquinho pior. Constitucional e administrativo tem um custo-benefício muito ruim também. São 16 aulas para constitucional, 23 para administrativo. Mas partindo do princípio de que você tem uma base nessas matérias, você não vai chutar o balde, não vai deixá-las de lado. Contabilidade pública é um dos piores custo-benefícios que tem. É aquela matéria que eu citei, que da prova de conhecimentos especializados vale menos pontos. Se você nunca viu, se você estiver vendo esse vídeo aqui muito em cima da hora, a autorização já saiu, já escolheu a banca, o edital está quase saindo, ou você pegar 21 aulas de contabilidade pública, vai ser corrido, vai ser bastante difícil. Tenta pegar a ideia inicial ali, o básico, a base do conhecimento, mas não vai ser fácil não, tá? Não é uma matéria muito simples. O raciocínio lógico em inglês e espanhol tem um custo-benefício muito ruim porque são matérias que valem muitíssimo poucos pontos. Mas você não vai abandonar espanhol, porque você vai só fazer questões, e raciocínio lógico são muitas aulas, mas geralmente é pouco assunto, vale a pena também. Tá? Então, mesmo a análise que foi feita no quadro anterior, AFO e contabilidade pública são matérias ali que você vai levar em consideração, vai pensar se dá tempo de estudar tudo ou não. Minha sugestão, estude tudo, beleza? Tenta bater o edital inteiro.
A gente ainda não sabe qual é a banca neste momento, como eu falei, estou gravando esse vídeo em 11 de junho de 2021, e cada banca tem a sua peculiaridade. E a gente ainda não tem o edital publicado para saber regras específicas. Por exemplo, alguns concursos exigem mínimo por matéria. Aí, nesse caso, você não pode abandonar matéria nenhuma. A prova anterior da CGU, como eu falei, foi ESAF. A mesma ESAF que fazia as provas da Receita Federal. Nas provas da Receita Federal tinha mínimo por matéria. Na CGU não teve, então provável que não tenha também no próximo. Mas se você tiver uma banca diferente como o CESP, a preparação já é um pouquinho mais diferente, porque no CESP você não pode ficar errando muita coisa. Se você sabe metade de um conteúdo, você chuta ali, acerta metade, erra a metade, sua nota é 0 naquela matéria. Então, o CESP já precisa de uma atenção um pouquinho especial. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube ensinando a estudar para o CESP, se você quiser, digita aí Diogo Moreira CESP. Mas aqui está o grosso da análise, a sua preparação inicial. Das matérias que valem mais pontos. Você vai ter que ficar craque nessas matérias, não são absurdamente grandes, são matérias que você consegue ler pós-edital, mas eu não te garanto que você vai ficar bom nessas matérias estudando só pós-edital. Então, pelo menos, tenha um contato anterior com elas. Diogo, eu quero CGU. Na minha opinião, entra de cabeça. Tá? Diogo, e o edital estava um pouco pequeno, dizem que é um pouco enxuto, que pode vir aí mais parecido com o TCU esse ano. Pode vir, pode não vir, ninguém tem bola de cristal e a gente não tem um projeto básico ainda. A opção conservadora é sempre se basear no último edital. Tá? Sempre. Por quê? Porque a maioria das pessoas faz isso, é o ideal, e dificilmente você tem uma mudança muito drástica de um edital para outro. Então, se você enfiar outras matérias aqui que não caíram nessa prova, tentando adivinhar o que vai cair na próxima, você pode ter jogado seu tempo fora se essas matérias não caírem. Tá? E se vierem surpresas e tal, vai vir para todo mundo. Então, não esquenta muito a cabeça com isso não. Como deve ser feita a sua preparação? Aqui nesse canal no YouTube, inclusive, você pode estar vendo esse vídeo no YouTube, ou você pode estar vendo esse vídeo dentro da comunidade Estudo Completo. Ciclo de estudo e revisões periódicas. Se você estiver vendo dentro da comunidade Estudo Completo, o próximo vídeo é um vídeo em que eu ensino a criar o seu próprio ciclo de estudos para auditor da CGU. A gente vai analisar isso aqui de novo e você vai usar minha planilha geradora de ciclo e você vai sair com um ciclo de estudos prontinho, feito sob medida para você. Você mesmo vai fazer porque eu vou te ensinar. Melhor do que dar um peixe ao homem é ensiná-lo a pescar. Se você não estiver na comunidade Estudo Completo, entra, você vai ter inclusive uma análise estatística dos assuntos mais cobrados de cada matéria na área de controladoria. Tá? E aí, quando sair a banca, a gente vai atualizar essa planilha para você fazer os ajustes necessários. Isso para quem está dentro da comunidade Estudo Completo, clica no link da descrição para você entrar. É bem legal, tem muito conteúdo bom lá dentro. Mas se você não estiver lá, minha sugestão é sempre de estudar por ciclo de estudos. Você vai girando as matérias, matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4. Escolhe um grupo de matérias para começar a sua preparação. Evite ter mais do que 6 matérias em modo leitura, matérias que você ainda não leu completamente. Tente manter no máximo 6 de cada vez. Diogo, eu vou enfiar todas essas matérias no meu ciclo de estudos desde o início. Você não vai avançar em matéria nenhuma, não vai conseguir, vai andar muito devagarinho cada uma, não é bom. Então começa com 6, vai adicionando mais matérias à medida que você terminar de ler algumas matérias. E faça as revisões via questões. Utilize as questões do seu material como exercícios de fixação, refaça as questões ou faça outras questões diferentes depois de algumas semanas como revisão. Baseie a sua preparação na resolução de questões. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Esse tem que ser o seu foco. Além disso, é a melhor forma de memorizar para o longo prazo, é fazendo testes, questões. Muito melhor do que reler grifos, muito melhor do que ler resumos. E, pelo amor de Deus, se você está dando a matéria pela primeira vez, não faça resumos. Você vai resumir a matéria inteira e depois vai ficar treinando questões. Porque você vai descobrir quando tiver avançado que o que interessa é fazer questões. E aí você vai ter feito resumos à toa. Deixa para fazer seus resuminhos lá na frente, quando você já tiver lido tudo, tiver craque, aí você faz os resuminhos baseados nos seus erros e tal. É o que eu chamo de caderno de erros, ok? Não inventa muita moda por agora não, tá bom?
Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e se você tiver gostado, se tiver te ajudado de alguma forma, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E se você estiver dentro da comunidade Estudo Completo, a gente se vê no próximo vídeo fazendo o ciclo de estudos. Grande abraço e até a próxima. Valeu!